Eu disse só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. É assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Got in late yesterday from Dallas, where we had one of the most glorious meetings. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. And the thing we've been praying for now is fixing to happen. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que, mais uma vez, nós podemos desfrutar destas bênçãos que Deus tem derramado para nós nesse dia final. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amado Criador, temos a oportunidade de estar diante de Ti novamente. Como sempre, é o privilégio que o Senhor dá da vida natural nesta terra e estarmos em contato contigo, porque isto simplesmente é um começo para que possamos estar contigo eternamente. Desejamos estar na sua presença, limpar nosso coração, nossa vida, para que sejamos um vaso onde o Espírito Santo tenha o prazer de habitar, de viver, de falar, de ouvir, de pensar. Em nome de Jesus Cristo, rogamos tua bênção, enquanto abrimos nossos lábios para falar da palavra imutável. Rogamos que o grande Espírito Santo vivifique cada palavra em nosso coração, para vermos que o Senhor já fez por nós é o suficiente para sermos satisfeitos e vitoriosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar. Onde a alma habita. Nós vamos estudar alguns tópicos da mensagem do profeta, a unidade de um Deus numa única igreja. Parágrafo 40. Irmão Brana, 39, vamos aqui, ele começa a dizer, você já pensou que nesta Rússia eles possuem um Pentecoste falso? Eles são, esta é a obra do diabo. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum. E aí você verá, por que um Pentecoste falso? Porque lá no Pentecoste original, eram assim, tudo era em comum. E eles querem fazer aqui
na Rússia e outros países através da força da política. Então, o irmão Branham chama isso Pentecoste falso. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum. Você sabe que esta foi a condição da igreja sob o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, que as pessoas venderam suas posses e as colocaram aos pés dos discípulos. E muitas vezes tem um Pentecoste falso dentro da igreja, fazendo a igreja fazer a mesma coisa, vender suas propriedades e trazer para os pés dos pastores. É outro Pentecoste falso. É uma mensagem falsa dentro da mensagem do profeta. Talvez você diz, não existe isso, existe. Está estampado na internet o que está sendo feito. Coisas terríveis. E as pessoas precisam ter luz da palavra. E você só pode ter tudo em comum quando você é um com Deus. Não apenas pela força da igreja ou da política ou de movimentos pastorais que querem trazer esta unidade para a igreja, que tudo seja em comum, e a igreja vende tudo, os membros vendem tudo e traz para os pastores poder fazer o que eles desejam fazer para o bem-estar da própria igreja. Então, é outro Pentecoste falso dentro da mensagem também. Existe muito dessas coisas. As pessoas venderam suas posses e colocaram aos pés dos discípulos, e eles as distribuíram a cada homem conforme necessitava. E agora, diz William Branham, o diabo chegou por trás e entrou no mundo e fez um poder político, forçando o homem àquilo. Isso é colocado tanto na política como na igreja. Você sabe que a igreja chega a pedir o que o membro tem. Lá no tempo dos apóstolos, eles pegavam e repartiam entre a própria igreja. Os que tinham mais posse, então eles pegavam, traziam para os apóstolos e ali era repartido dentre a própria igreja. Hoje eles querem tomar o controle, não só do dízimo, que era um direito pastoral, levítico, e que, quando passou para o sacerdócio de Melquisedeque, não foi abandonado aquilo. Está em Hebreus 7, não só na lei, mas agora no sacerdócio de Melquisedeque estava confirmando o dízimo outra vez. Mas não é apenas o dízimo que eles pedem a casa, o que a pessoa tem para a igreja. É um Pentecoste falso. É querer trazer tudo em comum, porque aquele povo ama tanto aquele pastor e aquela igreja que eles fazem isso. E é um Pentecoste falso também. Aí o irmão Branham vem e diz assim no parágrafo 40, a unidade de um Deus numa única igreja. Deus não força o homem a nada. Você o faz com sua própria livre vontade. O comunismo é pela força. Mas Deus não força o homem a nada. Ele pode te advertir. É o que Deus faz. Ele pode te advertir. Ele pode colocar um obstáculo no seu caminho para você não fazer aquilo, mas ele não força. Ele não força nem você crer e nem você fugir. Ele não força. Ele deixa você fazer o que você deseja. Se você é dele, ele põe um obstáculo na sua frente para você não ir para frente. Mas você não vai nisso aqui. Quando você vê que a coisa não dá certo, não lute mais. Creia em Deus. Deus põe um obstáculo. Tem hora que o diabo põe um obstáculo para você não servir a Deus. Agora, é impossível você não saber que foi o diabo que pôs um obstáculo para você não orar, para você não vir na igreja, para você não estudar a Bíblia, não estudar a mensagem, para você não dar crédito ao que o profeta falou. Isso é um diabo que põe um obstáculo para você. Agora, você tem que saber que foi o diabo que pôs um obstáculo para você não receber aquilo.
Você tem que entender que é o diabo. Agora tem hora que eles acham que é Deus. Deus quer que você creia nele, que ele creia na palavra, e a palavra dele é ele manifesto no dia que você vive. Isso que você precisa de crer. Mas você anda por si próprio, com a sua própria decisão, não podendo culpar nada a Deus. A sua decisão, você decidiu estudar, estudou. Decidiu formar, formou. Agora, se não decidiu, você vai ter que sofrer através daquela decisão que você teve. Você é um ignorante, certo? Não vou querer estudar, vou sofrer mais na vida. Na era que nós estamos vivendo, os moços precisam disso, precisam de um estudo. Eles precisam para um trabalho melhor. Eles carecem disso. Ou senão eles vão ter que sofrer a vida inteira naquilo que eles têm. Aquilo que já tem colocado na mente dele, na decisão dele. Não vou estudar. Agora, vou estudar, vou atrapalhar meus cultos. Aí você tem que fazer uma decisão também. Teria que ter um estudo que não atrapalhasse você nas coisas de Deus. Porque ao atrapalhar você nas coisas de Deus para um estudo, praticamente você cairá espiritualmente. É difícil ir para frente, porque você coloca um estudo na frente de Deus. Tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que eu digo para você fazer, eu já te mostro um obstáculo, certo? Tem que ser feito assim. Você tem a sua própria decisão, em sua presença, para lhe fazer seu salvador. Mas Satanás tem pervertido os planos de Deus ao seu próprio plano. Isto é a maneira de Satanás trabalhar. E ele vem, hoje ele vem através da força, mesmo na igreja, ele vem através da força, do medo. Se você não fizer isso e dar para a igreja, Deus pode te castigar. Aí o povo fica com medo, faz mesmo. Mas você tem que ter fé e saber que todo movimento pentecostal, até nesse espírito, é falso. De pedir dinheiro, de querer tomar as construções do povo e liderar. Qualquer pregador que faça isto hoje, ele tem um Pentecoste falso na sua igreja. Ele precisa expor para a igreja o que a Bíblia expõe, dízimos e ofertas. Isto é o que ele tem que expor. O restante, filho, você não é da alçada do pregador. A igreja primitiva fez, mas o irmão Brana mostrou que aquilo foi pelo Espírito. Hoje é através de conclusões pastorais, é a mentalidade de um pastor, é a doutrina de um homem que faz isso daí, tenta fazer isso. Nós não queremos entrar apenas para lutar contra essas pessoas. Queremos mostrar o que o irmão Brana mostrou. Eu creio que é muito bom. Esse negócio de querer ter tudo em comum, como a igreja primitiva teve, e de uma maneira falsa, pela força, William Branham não fez isso. Olha, pastores hoje têm mandado o povo vender suas construções e dar para a igreja. Eu vou te falar que tem pastor na mensagem fazendo isso. Enquanto William Branham diz, não vá vender suas casas. Porque eles esperavam Jesus naquele dia, ao ponto de eles querer vender as casas e ficar sossegados, só esperando Jesus. Ele falou, não vai fazer isso, não vai largar o seu emprego. Nós temos mensagem do irmão Branham, perguntas e respostas sobre os selos, ele falando isso aí, não vai largar o seu emprego. Que a pessoa, Jesus vai vir, ele vem logo, então eu vou vender minha casa, vou dar para a igreja, depois você vai ficar chupando o dedo. Você está fazendo uma coisa errada. Aí eu vou sair do meu emprego. Não, você só sai do emprego quando o patrão te manda embora. E procure andar direito para ele não te mandar embora por justa causa. Certo? Procure trabalhar correto. Ser cristão. Bom, hoje é para nós. Hein? 46. Nós descobrimos que são estas nações enganando uma a outra. Porque eles querem formar o reino de Deus. O irmão Branham está dizendo no parágrafo 45 aqui. Eles estão tentando formar o reino de Deus aqui na terra. Ele diz, o reino de Deus está nos nossos corações. Não é questão de formar um reino de Deus físico aí,
querendo fazer o povo morar tudo num patrimônio da igreja. Tem uma coisa boa, a igreja se tornou uma filantropia, só e mexendo com coisas materiais ao invés de espirituais. Então, ela quer fazer o bem, creches. Agora o próprio profeta veio dizer, Deus nunca mandou ide e construir creches, ide construir igrejas, ide pregar o evangelho. Tem muita dificuldade que a igreja entra, muita dívida, e depois o próprio pregador tem que ficar explorando o povo para entrar dinheiro, porque eles estão fazendo o que Jesus não mandou fazer. Jesus não mandou nós construir escola, isso é para o governo. Jesus não mandou nós construir igreja. Nós fazemos a parte humilde para só colocar o povo e estar acomodado de uma forma aconchegante em adorar a Deus. Se pudéssemos ter uns bancos melhores do que isso daqui, tudo bem, mas nós já pensamos, se tiver um banco melhor, você acaba dormindo mais. Certo? Então tem hora que precisa ter um espinho onde senta. Precisa ter um espinho onde senta para poder ficar quieto. Se começar a ficar muito macio, vou te falar, é uma poltrona. Já vem cedo, já vem com o olho inchado. Vamos acabar de inchar esse olho. Vamos continuar. Então, a questão não é nem por força, nem por violência, nós sabemos disso, na verdade, mas temos que saber quando é o Espírito de Deus que está fazendo algo por nós. Nós precisamos ter inteligência para isso. Estamos aqui para aprender isso. Então, você quando pensa no reino de Deus, saiba que ele começa a reinar no seu coração. Se você qualquer dia quer estar no milênio com Deus, deixa ele começar a reinar no seu coração. Hoje, ele tem a liberdade dele ele descer e implantar suas leis bíblicas. Aí dentro de você, que você é a terra no qual Deus reina espiritualmente hoje. E um dia você será a pessoa que estará reinando no reino de Deus. Porque já começou aqui, dando oportunidade para ele descer e reinar no seu coração. É tomar controle completo, domínio. Mas aqui tem um lado que o irmão Brana diz assim, nós descobrimos, com respeito aos reinos de Deus está dentro de ti, ele diz o Espírito Santo, o reino de Deus movendo no homem e governando-o, controlando-o, esse é o reino de Deus. Aí diz, e nós descobrimos como são estas nações, enganando uma a outra, falando de paz com uma faca atrás de si. E tem hora que um irmão engana o outro, falando de paz também, mas por detrás, se puder arrancar um pedacinho do olho dele, certo? Para poder sustentar o seu próprio lar. E está errado. Você deve saber. Olha, hoje nós devemos saber até como agir com as pessoas. Porque chega um ponto que coisas que você vai fazer e faz muito bem para certas pessoas, você tem que ver se não há um interesse atrás daquilo que é uma faca. Atrás daquilo que você faz de bem para os outros, faz de bem esperando algo, faz de bem já de olho no marido dela ou na mulher dele. Fazendo bem, você pode fazer o bem. Nós temos que aprender isso. As coisas que acontecem ocorrem ao nosso redor. Porque o mundo está cheio disso. É uma falsidade. Fala em paz, mas por detrás uma faca. Eles falam em paz, mas está com a bomba preparada. Qualquer coisa, você não me escuta não que eu solto a bomba. Então ele diz, nós descobrimos como são estas nações, enganando uma a outra, falando de paz com uma faca atrás de si, simplesmente prontas para destruírem uma a outra. Eu estou tomando uns tópicos para me chegar aqui, que a mensagem não sou eu, é o irmão Brana que prega essa mensagem, certo? Sobre a alma, é o irmão Brana que prega, onde a alma habita. Que se eu falar para você onde a alma habita, isso não sou profeta, mas um profeta falando, você crê. Então, eu creio também. E não importa o que a ciência diz para mim depois que um profeta fala. Depois que a Bíblia diz para mim, não importa o que a ciência diz. Depois que Josué diz para o sol, eu posso estudar e dizer a terra gira em torno do sol. Mas Josué falou para o sol. Ele não falou para a terra, ele falou para o sol. Então eu vou na Bíblia. A Bíblia é ignorante, né? Era um livro antigo que todo mundo, o que eles tiram, suas leis, são tiradas desta Bíblia. Até a pena de morte é tirada dessa Bíblia.
Assim eles tirassem a graça dessa Bíblia também e usassem a graça. E agora, na hora do juízo, que eles tirassem uma mensagem e usassem agora também. É hora para isso. Mas tudo é tirado de dentro desta Bíblia, onde parte da Bíblia que não cai na ciência, aquilo não entra na cabeça do cientista. Porque a Bíblia diz de um jeito e a ciência vê de outro. Mas Deus faz dessa forma mesmo. Deus escreve a Bíblia através de 40 escritores no espaço de 1.600 anos, todos eles ungidos por Deus para escrever a Bíblia, e dentro de um espaço de 1.600 anos, cada escritor que escreveu um livro dessa Bíblia não entrou em conflito com o outro. Não tem um livro igual esse daqui, que você põe 40 escritores dentro de um livro, faz um livro aí, 40 escritores, e no espaço de 1.600 anos, para você ver quantas contradições haverá. A Bíblia tem 40 escritores no espaço de 1.600 anos e não tem uma contradição. Um não fala contra o outro, dá tudo certo. Ou que um fala que já veio cumprir lá na frente. Agora, esse é o único livro dos livros. Ele é chamado livro dos livros. Isso é Bíblia. Isso eu posso crer, eu posso confiar. 50 e poucos anos que nós temos de vida, a gente vive estudando um pouquinho esse livro, a gente sabe que isso é verdade, não tem outra verdade, não tem outro lugar, não tem outro livro. E se vem um livro do profeta, tem que combinar com esse daqui. Se não combinar com esse, não aceite também nenhum profeta que o seu livro não combina com a Bíblia. E o irmão Branham não aceitava ninguém falar que uma mensagem que não estivesse de acordo com a Bíblia. E depois que o irmão Branham morreu, vem pregadores do próprio profeta dizer que o William Branham vai ressuscitar quando isso não está nem na Bíblia. Tem coisa que eles falam, você não vê também. Onde é que tem? Que o sétimo anjo, ou Elias, ia morrer antes de completar o ministério dele e depois ia voltar para completar. Não existe isso. Existe a ideologia deles que formaram através de algumas visões que tem na mensagem do profeta, o profeta contando aquilo e sonhos, e eles formam aquilo ali, cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais, mas eles não entendem o que é isso, que é somente uma vez sim que vai caminhar. É o Espírito de Elias que está falando, não Branham. Amém. Bom, aí a gente começa a ferver, né? Vamos mais um pouquinho aqui. O 51. Estou lendo só hoje a unidade de um Deus numa única igreja. Ó irmão, você pagaria para saber onde você teria um escape neste tempo. Ele estava falando no tempo das bombas. Vamos ler o 49 e 50? Poderia ter lido antes. Eles têm uma bomba que, se caísse na terra, só uma bomba explodirá 175 milhas ao redor e mais de 100 pés de profundidade. Uma bomba. Onde poderia você se esconder? Tem mais um título de mensagem aqui. E se você cavasse 1000 pés, você não poderia. Você entraria na erupção vulcânica da terra. Mas se você pudesse cavar 1000 pés sob a terra, um choque como aquele caindo em cima de você, te esmagaria até você virar pó. Não tem jeito de esconder. E a coisa está aí. Você pensa que está longe? Está aí. As nações, todas elas, têm medo uma da outra. Elas negociam, mas elas têm medo uma da outra. E conforme o mandado de uma, a força e o poder de uma, e a outra entra para defender uma pequena, a grande diz, olha, você sabe, né? Fica quieto no seu lugar. Não tenta ajudar ela não, porque você vai... Vou mandar uma para você, um míssil para você. Certo? E fica tudo com medo, porque tem alguém dominando. E irmão Branham mostrou que o comunismo simplesmente aquietou. Aquilo ali acalmou, a hora que ele levantar assim, aqui aguenta. Ele aquietou. Então, aí passou o fascismo, o nazismo e o comunismo. Certo? Isso daí são coisas que são passadas. Mas o comunismo, ele só acalmou. Ele vai levantar. Certo? O irmão Branham diz que vai acontecer. Ele vai levantar. E está começando, política, religião também que está acontecendo. Há alguns comunistas dentro da própria igreja se levantando. Aquele movimento forte. Todos nós devemos ser iguais.
dentro da própria igreja, temos que ter tudo em comum. Vende suas casas e traz para nós. Porque isso não dá para outro governar. É você que vai governar, porque você manda os outros vender casa. Mas se fosse para você vender a sua e dar para o outro governar, eu queria ver. Certo? Bom, isso daí são espíritos que têm entrado na mensagem também. É fim de tempo, você tem que saber que é fim de tempo. E lembrando, foi contra tudo isso. Agora, para você esconder deste mal que está vindo, é só estar em Cristo. Porque não tem jeito. Se você descer, fizer um buraco, como diz o profeta, 1000 pés sob o chão, esta bomba ao cair no solo te esmagará lá embaixo. Não tem jeito. Onde você poderia esconder? E se você cavasse 1000 pés, você não poderia, você entraria na erupção vulcânica. Disse, um grande cientista se levantou e ele era o maior cientista do exército. O irmão Branham conta sobre ele. Ele disse, cavalheiros, eu gostaria de tomar uma vaca velha e uma carroça, ir para além das montanhas e esquecer tudo isso, e servir meu pequeno tempo na terra e viver. Ele disse, mas nós temos que encarar isso. Ir para além das montanhas não adiantaria nada, disse. Aquelas montanhas não se tornariam nada a não ser pó ou cinzas vulcânicas. E a vaquinha também ia desaparecer. A carrocinha velha também. Mas vamos, que vontade. É que o homem já descobriu coisas agora que destrói a terra em segundo. E um tem medo do outro. E nações falando em paz. Quando ouvir paz, paz lhe sobrevirá repentina destruição, assim diz o Senhor. Está escrito na Bíblia. E aí eles falando em paz. Todo mundo fala em paz hoje. Está tudo falando em paz, filho. Até Jesus, todo mundo está falando em Jesus. Só não fala em Brana. Quero ver todo mundo falar Brana. Que foi onde Jesus veio dessa vez. Aí eles ficam falando em Jesus. Jesus diz, eu vim em Brana, vocês não me viram. Eu estava em Brana, vocês não me viram. Então aqui no 51, a unidade de um Deus numa única igreja. Irmão, você pagaria para saber onde você teria um escape nesse tempo. Nós temos um escape, nós temos um abrigo. Este abrigo é sob as asas de proteção eterna do Senhor. Amém? Sabendo disto, que você tem uma alma imortal, que não pode morrer, que não é feita de átomos, ou com hidrogênio, ou com oxigênio, seu corpo que é, mas a sua alma não é feita de átomos, ou com nada que existe nesta terra, é feita do Espírito que o Deus Todo-Poderoso criou, Ele mesmo, e lhe deu. Isto é a sua alma. E interessante que o homem tem essa alma. Mas se você vai ver no corpo do homem, tudo aquilo que está no corpo do homem é da terra. É hidrogênio, oxigênio, luz cósmica, petróleo e assim por diante. Tem 16 elementos que formam o ser humano. Mas lá dentro tem uma alma, tem um espírito que tem as aspirações e dentro tem uma alma. E esta alma não foi feita de oxigênio. Esta alma não foi feita de hidrogênio, de átomos. Aí o profeta quer dizer, é o Deus Todo-Poderoso que criou. Certo? Agora, essa mensagem aqui que o profeta pregou, ela foi em 1958, 21 de dezembro de 1958. Mas é uma grande coisa conhecermos estas coisas aqui através do profeta. Outra coisa, estamos chegando lá. Alma imortal, alma onde Deus habita. Por isso a Bíblia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas corpo me preparaste. Agora, esse era Cristo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, em homens, gerando homens, mas ele habita num corpo que ele próprio preparou para ele habitar. Agora, ele não habita em qualquer corpo e cada pessoa tem a sua alma, mas a alma é a natureza do seu espírito.
E se o seu espírito é do mundo, a sua alma também é do mundo. Mas o eleito, ele tem o que o irmão Branham está dizendo aqui, a sua alma. Ele não está falando aqui da alma do mundano, de todos os homens. Não. Está falando aqui da alma de uma pessoa eleita. Onde você vai esconder da catástrofe, do mal que vai acontecer nesta terra? Onde? Oh, mas você tem uma alma imortal. O corpo pode virar pó, mas a alma, a bomba não pode destruir a alma. É isso que ele está dizendo, porque a bomba vai destruir o que é hidrogênio, oxigênio, luz cósmica e assim por diante, mas a bomba atômica não pode destruir a alma, porque não é feito destas coisas, desses materiais, mas Deus criou, isso aí é a alma do eleito. Deus não criou um corpo para ele próprio. Lá, aquela pequena luz branca que ele começou a criar, era ele próprio. Mas vocês têm que me ver assim, porque eu sou espírito, ninguém me vê, ninguém me apalpa, mas vou começar a ser visto numa pequena luz branca, chamada Logos. É o que o irmão Branham ensina. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele fala sobre isso. Quando as pessoas chegam a ter um entendimento desse, a mente abre, o coração abre, e você fica sabendo onde Deus trabalha e onde Satanás trabalha. Porque só tem dois, só tem Deus e Satanás. Tem Deus e seus agentes e tem Satanás e seus agentes. Mas aí só tem dois cabeças o mundo. É Deus e Satanás. Deus não pode encabeçar o mundo. Deus não pode tomar conta do mundo. Por isso o mundo inteiro, disse a Bíblia, jaz no maligno. Deus não toma conta dele. Deus toma conta do seu povo. E Deus, por tomar conta do seu povo, e ele não faz acepção de pessoas, ele então manda chuva e sol para todo mundo. Todo mundo, ele satisfaz todo mundo, mas ele tem os dele, que ele tem lugar para ele morar, que não foi feito por seres humanos, por mãos humanas, mas eterno nos céus. Esse é o corpo, já é um corpo teofânico. E você sabe que você está retornando a isto, porque nós viemos de Deus em forma de pensamento. Irmão Branham ensina isso, e quem é esse o Melquisedeque? Viemos de Deus em forma de pensamento. E aqui nos tornamos um homem para ser tentado pelo pecado. E ao vencer aqui, nós tomamos o corpo teofânico. Agora Deus não, Deus já veio da palavra, que é a teofania. Ele já veio da teofania para a carne. Nós não, nós viemos do pensamento para a carne, para ir à teofania. Vocês entendem alguma coisa disso? É para mostrar o que Deus fez através dele, ele vir de cima para baixo, mostrando essas coisas para nós, e nós, da onde nós viemos. Nós viemos do pensamento. O pensamento expressado é uma palavra. E agora que é hora, quando você vem nesta terra, que você ouve a palavra, e a palavra de Deus te domina, então, o que está te dominando é a teofania, é o corpo teofânico, que é a palavra do dia, que não é feito por mãos humanas, é eterno no céu. Você está retornando a isso. Por isso você vai à teofania. Deus de teofania veio à carne, nós de carne vamos à teofania. Amém. Bom, só para chegar naquele dia, para você ver como que a coisa é. Por isso nós não lembrávamos nada antes, porque viemos do pensamento para a carne. E ele, quando veio aqui em carne, ele já sabia todas as coisas, porque ele não veio do pensamento. Ele já veio da teofania e se fez carne. Porque ele era espírito, veio a teofania, da teofania se fez carne e voltou novamente ao original. A teofania, onde você pode só vê-lo em Cristo e mais ninguém. Amém? Mas não espera vê-lo também num corpo de carne, sem aquele Cristo descer num corpo de carne agora, porque ele não vem. Ele voltou ao original. É a Bíblia quem diz que ele voltou ao Pai. Se ele voltou ao Pai, ele voltou à condição de origem, aquilo que ele era. Amém. Eu não posso prosseguir nesse pensamento, que eu tenho que terminar aqui. Olha para vocês verem. Nós temos que encarar as coisas. Olha, irmão,
Você pagaria para saber onde você teria um escape nesse tempo. Nós temos um escape, graças a Deus. E nós não fomos, esta alma, a alma imortal. Uma alma imortal só pode ter vindo de um Deus imortal. E só pode pertencer a um eleito, que ele é imortal. A alma imortal, o eleito é imortal porque o corpo volta ao pó, mas a sua alma, ela volta a Deus. Ela é imortal, ela vem de Deus. Vamos agora num momento onde devemos pensar uma coisa, onde Satanás trabalha. Veja que o irmão Branham ensina no parágrafo 52 e 53 a unidade de um Deus numa única igreja. Que dia estamos vivendo? Que tempo onde o homem tem realizado e realizado até que realizou para si mesmo estas coisas. Agora, o que ele fará com elas? O homem tem progredido, realizado, você vê tanta coisa, a ciência tem evoluído, que os computadores, os primeiros computadores, precisava de uma sala grande para colocá-lo. Hoje você tem um computador no bolso, certo? Você carrega um computador de bolso. Como a ciência evoluiu, mas quando eles começaram, fizeram massa, dá até medo. Essa coisa era tudo para poder fazer o que hoje um computador de bolso faz. O rapaz já vai vender. Ele já tira o computadorzinho. Quanto de coca você quer? Já sai lá na central. Ele faz aquilo lá no seu boteco, lá no seu supermercado, e já sai lá na central. Está tudo ali. Tem ou não tem certa mercadoria para vender? Já está ali, já sabe se tem ou não tem. Mas é de bolso. Mas lá, quando fizer o primeiro computador, está numa grande sala. Peças grandes. Hoje não, minúscula coisa. Então você tem que saber que o que Deus está fazendo é assim também. No tempo de Lutero, de Wesley, Pentecoste, aquilo parecia uma grande coisa. Aí o irmão Branham vem e diz, quando Deus fala que vai fazer grande coisa, você tem que saber que elas vêm através das pequenas. Aí você espera grande, e não, é pequenas coisas. Eu não percebia isso quando estava pregando Deus em simplicidade, diz o irmão Branham. Eu não estava percebendo isso, agora que eu estou vendo que é isso. O sétimo selo, ele fala isso, é Deus em simplicidade, o sétimo selo é Deus em simplicidade, é Deus em carne. A simplicidade que Deus quis habitar foi Ele vir em carne na terra, tanto no amanhecer em Cristo, como no entardecer em Branham. É ver isso, Deus está numa carne, operando numa carne, e agora Deus está em você, você tem que dar lugar para Deus, eu tenho que dar lugar para Deus. Ou só Branham tinha uma alma que era de Deus, e eu não tenho, você não tem. Prova que você tem uma alma que veio dele. E agora o diabo não vai trabalhar na sua cabeça, porque a sua cabeça não é o lugar do diabo trabalhar. A hora que ele vem trabalhar, a alma está ali embaixo, controla até a cabeça. Você quer ver? 53, a unidade de um Deus numa única igreja. Vê você, Satanás usa a cabeça do homem. Ele faz grandes coisas, a ciência, o desenvolver da ciência, tudo que você vê. Mas é uma benção, é uma benção. Já pensou bem se não tivesse uma escova de dente? Moço, você ia escovar com o dedo? Não sai sujeira. Então, graças a Deus pela ciência, pela escova de dente. Entende? E agora tem escova de dente para massagear até a gengiva, para esfregar a língua, porque muitas vezes o mal está ali na língua também, e até no natural, hein? Até no natural. Então você compra uma escova própria, ela vai na língua tirar a sujeira da língua, o mau hálito muitas vezes que você tem, aquele mau hálito, precisa escovar a língua. Mas agora nós estamos ensinando, sim, escovar a língua, e aquele mau hálito na igreja espiritual, tem que escovar a língua, tem que se limpar a língua. Pegar uma escova do cientista chamado Branham e passar na língua até sair o mau hálito, que não pode conversar com os outros, que só falam que não presta. Ei, glória! O que é isso? Mas é tempo de nós percebermos Deus trabalhando. Se o diabo está trabalhando, Deus também está trabalhando. E no que o diabo trabalha, graças a Deus, em alguma coisa que ele descobre que serve para nós. O carro serve para nós. A moto,
o meio econômico para as pessoas, mas nunca se matou, tanto nem nas guerras se matou, o quanto se mata quando tem a era do carro e da moto. Se mata muito mais. É a ciência. E é engraçado, nunca se vê mais, nunca se tem mais vida do que nessa era científica de profeta. Quando Deus manda um profeta, aquilo tem mais vida. Se de um lado a ciência está matando e fazendo bem para muita gente, porque um carro faz bem para nós, dá um descanso para nós, para não andar muito, não cansar as pernas. Só que você tem que saber que ao mesmo tempo que está ajudando a te descansar a perna, está te matando. Não te matando apenas com um acidente, te matando porque é aquela moleza, é aquela bambeza, e aí só quer andar de carro e é só criar barriga. Certo? Enquanto o outro, você diz, o irmão veio a pé, a irmã veio a pé, 40 minutos andando a pé, coitadinho de nós. A gente chama ele de coitadinho muitas vezes é filho do diabo. O significado é muito bom, coitadinho. Então, o irmão fez isso, que coisa, rapaz. Andando a pé para vir para a igreja, é tão difícil. A gente lamenta por eles, né? Lamento por eles, mas quem tem saúde é eles. Não é nós que vem de carro, não. Só fica criando barriga e depois come carne gordurosa, que nem eu gosto, e não tem nem como suar, só sua na pregação. Estou precisando pregar mais, então. Para comer mais mato velho. O irmão Elcio disse que está podendo comer gordura e está faltando gordura no sangue dele. A pessoa bem faltar gordura? Precisa comer mais? E muitos de nós não podem nem ver a gordura. Bem, mas graças a Deus pela ciência. E onde Satanás trabalha na cabeça dos homens. Graças a Deus pela ciência. Porque descobre coisas para nos ajudar. O meio que nós estamos usando agora de transmitir essa mensagem através da internet está chegando em várias partes do Brasil. Tem hora que vai lá no Portugal, vai nos Estados Unidos, vai no Canadá. Olha que coisa, isso é a ciência, é o homem que descobriu. Tem hora que eu ainda penso assim, ele está faltando aperfeiçoar essa descoberta deles. Eu que não sei nada. Ele está precisando aperfeiçoar essa descoberta para a gente chegar melhor lá, mais rápido, mais fácil para as pessoas. E vai descobrindo aquilo, e é Satanás trabalhando na inteligência do homem, para descobrir grandes coisas, que aquilo ali serve como uma arma de morte. E Deus vem de um lado e vai descobrindo, e manda Wesley, manda Lutero, manda Wesley, manda os pentecostais, e a coisa foi descontinuando. Aí ele chega com Elias e diz, vamos restaurar tudo aqui agora. Aí ele vem no ministério do sétimo anjo em 1963, vamos revelar tudo que estava oculto agora. Vamos deixar nada para trás, está tudo consumado. Termina o ministério do sétimo anjo, está tudo consumado. O mesmo que você ouve no Calvário Jesus dizer, está tudo consumado, quando William Branham terminou seu ministério em 25 de dezembro de 1965, você tem que ouvir Deus dizer, está tudo consumado. Todos os mistérios foram revelados. Descubra você agora. Jesus consumou sua cura, mas até hoje você tem que ficar, Jesus, me cura, tem misericórdia de mim. Ele diz, eu já curei, você tem que ter fé para isso agora. Aí Deus consumou os mistérios em 1963 a 65, ele consumou os mistérios, nós ficamos, Deus, revela para nós 7 trovões, terceira etapa, novo nome. Ele diz, não posso mais, já fiz tudo em Branham, lê os livros aí que você vai achar, já está revelado, tudo está feito, está consumado. Falar sobre alma, irmão de Deus, está na alma. Eu estou com poucos minutos aqui agora, mas está falando onde o diabo trabalha. Vê você, Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento, e ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja. Vê, o diabo toma a cabeça do homem para então usar seus olhos. Ele toma a cabeça do homem, que depois que ele toma a cabeça do homem faz tudo bonito, aí os olhos agradam, aí vai usar os olhos. E o diabo tem que tomar a cabeça do homem. O diabo tem que tomar a cabeça das mulheres para pôr certo tipo de roupa que atrai sexualmente. E elas são culpadas de adultério quando nunca cometeram fisicamente. E elas são culpadas diante de Deus disso pela sua forma de andar, de vestir, de calçar, de requebrar. É o diabo tomando a cabeça dela.
trabalhando nela através de um figurinista mundano. Ela nunca deixa o Espírito Santo, o irmão São Pedro, falar para ela assim, ó, coloca uma roupa honesta. São Pedro falou, ele é o figurinista da Bíblia. Ele é o figurinista da Bíblia, que ele diz assim, ó, as irmãs devem andar como Sara andou. Ele é o estilista das mulheres aqui, o irmão São Pedro. Por aquela roupa decente. Mas quem quer? Não, eles querem um estilista do mundo. Que tem aquela vozinha, sempre assim. E que muda as coisas. E que tem uma ideia onde Satanás trabalha para ele poder descobrir coisas melhores, que fica mais bonito para a mulher, que a faz mais atraente, para que possa levar os homens para o inferno. E assim tem feito o Satanás na cabeça dos pregadores de igreja, de Deus, para apresentar coisas bonitas, fáceis, de aparência, que chama atenção, mas simplesmente beleza, sem ter a palavra, sem ter o que é original, o que é real, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Apresenta só uma coisa bonita, aí a igreja vai. O povo gosta dessas coisas, principalmente um pregador intelectual. Vai escolher o intelectual para escolher eu, que é de primário. Tem hora que eles têm razão de escolher o que escolhe, né? Vamos para o último parágrafo agora? 64. Vamos ler. 64, a unidade de um Deus numa única igreja. Bom, deixa eu ler um pouquinho antes aqui, que vai ajudar. Deixa eu ajudar isso aqui. Você diz, a Escritura diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, a Bíblia diz que tem faculdade no coração, a ciência diz que não. E a Bíblia diz que tem faculdade no coração. Por quê? Bom, agora a ciência descobriu que tem. Mas lá atrás a ciência dizia que não tinha faculdade no coração. E aí ele diz aqui, ó, os velhos infiéis e críticos costumavam dizer, quão tolo foi Deus em dizer que havia faculdades mentais no coração do homem, pois não há nada ali para pensar. Porque a Bíblia diz assim, como o homem pensa, não é na sua cabeça, diz no seu coração. Isso é a Bíblia. 64. Mas cerca de 4 anos atrás, quer dizer, 58 para 54, quando o profeta pregou essa mensagem, cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que no coração humano há uma faculdade de pensamento. Há um pequeno espaço, agora a Bíblia já fala isso faz 6 milênios. E eles achavam que não tinha, e diziam que Deus era um tolo. Por ter essas coisas escritas na Bíblia, de como o homem pensa no seu coração. Pensar tem que ser na cabeça, no espírito. Não, a Bíblia diz que é no seu coração. E agora, eles foram descobrir, em 54, que foram descobridos do profeta, estas coisas. Há cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que o coração do homem é uma faculdade de pensamento. Há um pequeno espaço, um pequeno lugar, onde não há nem mesmo uma célula. Porque você nem sabe, você tem um coração aí, que você nem sabe, tem um lugarzinho nele que não tem nenhuma célula. Tem um lugarzinho lá. Mas para que foi feito isso? Está vazio isso aqui. Para que foi feito isso? Um pequeno compartimento no coração humano. Isto não existe no animal. Aí você, eu vou ver se existe num porco. Num boi, não tem. No coração do porco, do boi, não tem alma. É isso que um profeta traz para nós. Olha, isto não existe no animal ou em nenhuma outra vida, mas no coração humano há um pequeno lugar, e eles nunca puderam chegar à conclusão do que era aquilo. Mas finalmente eles disseram isto: é o lugar onde a alma habita. Bom, aí descobriram. É o lugar onde a alma habita. E se ali é onde a alma habita, como o homem pensou no seu coração, há uma faculdade ali, como o homem pensou. Então Deus fala suas palavras corretamente, como imaginou no coração. Gênesis 6, 5, eu marquei aqui Gênesis 8, 21, Provérbios 23, 7, para poder ajudar nós, né?
Essas coisas. Como imaginou no seu coração, assim é, não em sua cabeça. É o diabo que trabalha na cabeça. Você pode ver esses maus pensamentos, pensamento contra os outros, pensamento contra a mulher dos outros, pensamento contra a filha dos outros, pensamento contra a igreja, pensamento contra o pastor, pastor contra a igreja, pensamentos que vêm em nós. É o diabo trabalhando na cabeça. Ele trabalha na cabeça. E quando ele chega aqui na cabeça, você tem que ter aqui embaixo, na alma, no seu coração, aquele soldadinho chamado Espírito Santo, que ele diz: sai daí, mau pensamento. Tem que ter alguma coisa aqui dentro que diz que aquilo que está vindo na cabeça é mal, é errado. Mas se não tiver um soldadinho aqui no coração, ei, filho, engole tudo errado, faz tudo errado, porque não tem a alma vinda de Deus. Mas se a sua alma veio de Deus, ela te acusará do mal que você pensou, para voltar atrás. Não pensa assim, tira isso da sua mente. A alma está aqui, uma faculdade na alma, dizendo: para com isso. Não desejo o carro do próximo, o boi do próximo, a mulher do próximo, a terra do próximo, a casa do próximo, e assim por diante. Aqui há algo na alma que está te dizendo, porque se for pela cabeça, a cabeça quer tomar o que é dos outros. E é onde Satanás trabalha, mas você tem Deus na alma para poder operar em você. Amém? Aleluia. Não na sua cabeça. Se Deus quisesse dizer cabeça, ele teria dito cabeça. Ele disse seu coração, como imaginou no coração. Deus não diz como imaginou na cabeça, mas como imaginou no coração. Isto é o que nós temos que guardar. Amém? E esse lugarzinho é o lugar onde Deus te controla. 71, a unidade de um Deus numa única igreja, parágrafo 71. Vê você, aquela pequena parte, compartimento no coração do homem. Deus fez aquilo ali para si próprio. Não tem nenhum lugar no seu cérebro que Deus fez para ele. Deus fez no coração, um lugarzinho, onde você não pode encontrar nada, mas naquele lugarzinho, no coração, Deus fez para ele próprio. Aquilo ele fez para ele, para si próprio. Aquilo é a sua sala de controle. Ele assenta ali para te controlar. Deus assenta, tem um lugar já no seu coração. Por isso tem pessoas que não aceitam Deus. Talvez dizem: olha, Deus repreende muito, exige demais. Porque se Deus assenta no coração, praticamente, meu irmão, o que vem na mente, coisas ruins, Deus é que reprova aqui. Porque aqui vem coisas ruins, é Satanás que traz. O irmão Brana pregou uma mensagem: a maior batalha jamais pelejada. E ele mostra que é o campo de batalha, é a mente. Aqui é onde vem Deus e Satanás. E quando você deixa a carne vencer, então o diabo toma posse da sua alma. Quando você deixa o diabo vencer, com maus pensamentos, com más ações, com a vida errada, então o diabo toma conta do coração, da alma. Mas aqui é o campo de batalha, então Deus luta contra o diabo traz maus pensamentos e Deus bons pensamentos, o diabo traz mal e Deus bom, e aquilo luta um contra o outro. Daqui a pouco você decide: Deus venceu, cadê o diabo? Deus venceu. Aí ele desce e assenta e toma o controle. Aí ele toma o controle no que você olha e diz para você: está errado, o que você olhou, o que você falou. Ele está tomando controle aqui, na alma. É onde Deus mora, na alma. Ele está morando, não é na cabeça não, é na alma. Ele mora ali e diz: olha, você pensou errado, não é assim. Abomina aquele pensamento. E aquilo vai fazendo uma limpeza, irmão, e você fica sendo o templo de Deus, aquela alma, naquele lugarzinho, aquele coração, onde não vai encontrar átomo, não vai encontrar oxigênio e hidrogênio, não foi feito, é um lugarzinho que não foi feito para essas coisas, nem com estas coisas, por isso não será destruído. Alguém diz: então vai ficar só aquele lugarzinho, o coração destrói, fica só aquele lugarzinho. É onde Deus mora, onde Deus habita. Dê lugar para Ele no seu coração, porque quando você não dá lugar para Deus, que Deus é a palavra revelada do dia, Deus é o cordeiro que saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão. Isso é Deus. Não existe dois, é um Deus só.
E ele vem e desce e mora na sua alma. Aí naquele lugar, olha, ninguém tira mais isso da sua cabeça, porque Deus está ali e alguém vem mudar a sua cabeça. Aí Deus está ali e diz, ó, eu saí do trono mesmo, já estou aqui, ó. Já estou aqui nesse outro trono humano dentro de você para poder expressar os meus pensamentos a você. Aí Paulo vem e diz, nós temos a mente de Cristo. Então, na nossa mente, o diabo vem lutar, mas quando ele chega ali, ele encontra a mente de Cristo, repudia tudo. Não vamos dizer assim, claro que que Deus quase parece como uma vovó. Você vem aqui, o vovô, a vovó, porque já estão cansados e muitas vezes de muita experiência. Tem vovô e vovó que está indo também para salão de dança. Quer ficar novo, vamos lá, vamos dançar um pouco, vamos fazer alguma coisa. E eles levam para a dança, poderiam fazer exercício, tudo bem, mas vão para danças, para outras coisas que são incorretas, que não deveria fazer. E naquilo ali, as pessoas muitas vezes deixam tudo à vontade. Os netinhos, as netinhas, eles não têm correção algum para dar, não têm ensinamento algum para dar. Quando pega uma vovó, um vovô cristão, aí eles começam a explicar, netinho é assim, filhinho é assim que se faz, é o correto, porque eles são cristãos, a alma deles tem o que dá de Deus, de verdade. Mas se você pega um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que não tem a alma de Deus, o que vai ensinar é dançar, é a mocinha pintar, é a criança fazer a coisa errada, é ouvir rock e fazer todas essas coisas que não prestam, porque não tem Deus lá na alma. Quem está tomando conta daquele lugarzinho é Satanás que está tomando conta. Eles não têm dado aquele lugar para Deus. Então, eles estão fazendo tudo como um ser humano sem Deus está fazendo, e aprende assim. Mas quando papai e mamãe são cristãos, eles então vão querer ordenar seus filhos da melhor maneira possível. Nós vamos ensinar o caminho que deve andar, como a Bíblia diz, e sendo mais velhos, eles não desviarão dele. Você pode dizer, o meu filho ainda não está na igreja, mas ele aprendeu isso, ele não vai desviar daquilo, ele pode ir lá no inferno, ele está pensando naquilo. Qualquer hora que ele for num salão de baile, ele diz, meu pai me ensinou que isso aqui é errado, minha mãe me ensinou. A moça mesmo, quando ela põe aquela roupa vulgar, sensual, é que ela tem uma mãe cristã, uma mãe que fala. Porque o problema é quando tem uma mãe que já faz um vestido sensual para a filha. Entende? Um pai que apoia aquele vestido, mas se tem um pai e uma mãe que odeia aquela coisa errada, vai sempre falar, filhinha, não é assim, você comprou essa roupa desse jeito, mas isso daí é só uma atração física que vai te mostrar ao mundo e vai te levar à perdição, vai fazer homens te cobiçar, adulterar com você na mente. Deus diz que se um homem pensar de uma mulher já adulterou com ela. Isso aqui, a graça é acima da lei, filho. Está muito acima. Olha, magnificou a lei. A lei era ter coito, agora não. Agora é olhar. Quando olha com má intenção, já no coração, adultera. E aquilo é o problema. Então, o que faz uma cristã? Usar coisa correta, roupa correta, porque se alguém chega a te desejar, aquele alguém que está errado. O pecado vai ser só daquele homem que te desejou, se você usou a roupa correta. Agora, se você usou a roupa incorreta, vulgar, de uma forma sensual, você vai ser culpada. E muitas vezes é culpada a irmã dentro da igreja, com irmãos dentro da igreja. Só de olhar, não precisa de ter nenhum contato, só de olhar, porque a forma de vestir é uma forma atraente, sensual, e aquilo é onde o diabo está trabalhando. É o lugar que o diabo tem para trabalhar, no corpo, e Deus trabalhar na alma. Agora o diabo governa o corpo porque ele está na alma, sujando o seu corpo, e Deus está na alma, limpando o seu corpo, mostrando que você não tem que ter pensamentos errados, o que existe ali no espírito, a imaginação, consciência, memória, razão e afeto, isso está no espírito. A alma diz, tudo aquilo ali, você não pode ter aquela forma errada, aquele afeto é o amor, você não pode ter um amor vulgar. Então aquilo ali, você tem que guardar a razão. Para que arrazoar? Você precisa de crer, mas é no espírito que você arrazoa. Será que é? Será que não é? Você vai arrazoar no espírito, mas você tem que saber que tem uma alma. Aquela alma, o irmão Brana colocou lá, o Espírito Santo, que é a palavra semente, está na alma para governar a pessoa, para dominar o irmão, para dominar a irmã. Então você tem que trabalhar com isso, não é com a imaginação,
que a consciência, a memória, a razão e afeto, você trabalha é com a alma. Deus trabalha na sua alma, controlando sua memória, sua imaginação, sua consciência, sua razão e seu afeto. E controlando, Deus trabalha na alma, controlando a sua visão, seu olfato, sua audição, seu paladar e seu tato. É Deus trabalhando na alma, é o controle, é a sala de controle. Deus não quer ficar na cabeça, cabeça não é sala de controle. A sala de controle é a alma, é onde Deus habita, onde Deus trabalha. Mas se você, aqui na cabeça, aceita Satanás, as coisas do mundo, ele tem que ter um lugar no seu coração. Ele que tem que ter um lugar no seu coração. Enquanto Deus fez aquele lugarzinho para a alma. E a alma é a natureza do espírito. Então, que tipo de natureza você tem? Se você nasceu de novo, sua alma, sua natureza é Deus. Se não nasceu de novo, a sua alma, a sua natureza é do mundo. Deus nos ajude a estar sempre preparado com Deus na sala de controle, dominando tudo. Amém? Pai Celestial, aceita a nossa gratidão por este pequeno momento que nós temos na sua presença. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tem coisas em nós que nós queremos cada dia sacudi-las e mostrar que o Senhor está operando dentro de um ser humano. E nós não vamos aceitar coisas erradas na nossa mente, nas nossas ações. Nós não aceitamos. Se tem alguma coisa errada, mas nós não aceitamos. Essas coisas têm que deixar, têm que sair do ser humano. Cada irmão, cada irmã tem que se ver totalmente liberto, porque é o Senhor na alma liderando e tirando as coisas ruins, limpando a casa, mas enchendo ao mesmo tempo com a sua presença, com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo momento que nós passamos em sua presença. Ajuda-nos a aprender, observar, guardar e viver estas coisas para a glória do seu precioso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte, dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Morreu lá na cruz, suas mãos divinas estendeu para nos ajudar, nossos passos guiar, em seu reino nos recebeu. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Amém, amém. Bom, a máquina não funcionou, eles arrumaram outra máquina aqui. Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí por todo o Brasil.
Irmão Alain e família, irmão Oswaldo, irmão Zias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lindino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtenci, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Dorival e família, irmão Eliezer Patarella e família, irmã Ruth, minha esposa, Deus abençoe. Irmão Joel Floriano e família, Franca, Deus abençoe todos vocês. Irmão Gilberto e família, irmão Edivaldo e família, irmã Enar Leal, irmão Gerson e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e irmã Etienne, irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Irmão Gessé e família, Colombo, Paraná. Irmã Luzia Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Moacir e família, pastor Fuc e família, irmão Antônio e irmão Mesquita e família na casa do pastor Fuc, Londrina. Mas que coisa. O rapaz não para de andar mesmo, não, né? Já está em Londrina? É isso mesmo, né? Tá certo, chegaram cedo. Deus abençoe. Mesquita é mesquita, né? Ficar andando para outro lado. Deus abençoe, irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, presidente Prudente, São Paulo, irmão Lorival e a irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família em Batatais, São Paulo. E hoje, às 2 horas da tarde, o irmão Lorivan estará fazendo a visita para vocês, não é? Como sendo a última visita, com respeito a essas visitas costumeiras, mas é feita essa última agora. Depois, nós veremos mais à frente o que podemos fazer, né? Deus abençoe. Irmão Paulo, irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Tá bom. Agora, o Tabernáculo Branda de São Joaquim da Barra. Deus abençoe, meus irmãos. Ali no tabernáculo é muito bom. As pessoas, o pouco que vai, mas sempre está ali, adorando a Deus. Muito bom. E também em casa, lá em São Joaquim da Barra, a irmã Luzia, o irmão Oswaldo e a irmã Amélia. Deus abençoe, irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará. E a família Kovacs, Portugal. Amém? Deus abençoe. Bom, agora em Portugal ainda vai, né? Porque é 11 horas aqui. E aí, meu irmão? 2 horas mais ou menos. 3 horas, filho. 3 horas. Já pensou? E quando chega a noite, 8 horas aqui, já é meia-noite lá. E não é fácil. Para ouvir culto assim, tem que ter uma mensagem para as pessoas poderem gostar. E ouve a semana inteira. Deus abençoe a família Kovacs em Portugal. Recebemos sua comunicação. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo que tem feito pelo trabalho. Muito obrigado. Deus te abençoe e recompense. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. À tarde tem mais. Olha, você chegando mais cedo um pouquinho, 15, 20 minutos, tem uma gravação do irmão Brana que nós vamos passar aqui sobre a deidade. Cada culto vai rodar uma parte desta mensagem, a deidade. Então você vai ouvindo aqui antes dos primeiros cânticos. Isto é, vai começar 6h30 que começa, então 6h30 vai começar a gravação. Falou, técnico, 6h30 começa a gravação. Então, solta a gravação, tem 1 ou 2 dentro da igreja, mas é soltada a gravação para vocês ouvirem aqui também e através da internet a mesma coisa. Nós vamos deixar aí uns 15 minutos só de mensagem do irmão Brana sobre a mensagem, a deidade. Vamos ouvir essa mensagem. Muito boa que as pessoas têm um pensamento contrário ao que o irmão Brana pregou sobre a deidade. O irmão Brana diz a deidade de Jesus Cristo. Se existe um só Deus, então acabou. Jesus Cristo é Deus. Não existe outro. Só que quando ele manifestou em carne, tinha um corpo mortal. E aquele corpo era o próprio corpo de Deus. Porque Deus é Espírito. E se você quer ver num corpo, tem que ver em Cristo. Certo? Não existe, isso daí não é unicidade. Isto é, unidade e deidade. Você poder ver Deus em Cristo. Porque Deus é Espírito. Não se vê nem no céu, nem na terra, lugar nenhum. Mas aqui está Cristo. E Cristo é Deus. Então você tem que olhar nele. Deus tem uma imagem a qual você pode olhar e o reconhecer como Deus. Deus foi um homem no amanhecer e Deus foi um homem no entardecer. Amém? É Deus que gosta de trabalhar assim. Deus em morfe, como pregou o irmão Brana. Deus em morfe. Deus vos abençoe e até à tarde às 18h30, quando começaremos mais uma reunião de adoração a Deus. Bom dia, Brasil. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Portugal. Deus vos abençoe.
deixei só, e não é agora que vou te deixar. Na batalha contigo eu vou pelejar. Eu nunca falhei em nenhum só momento, jamais vou falhar. Se passarem nas águas não te afogarás, por chamas ardentes não te queimarás. Meu nome é Deus forte, é livro da morte, o que em mim crer e confiar. O meu nome é poder, tudo posso e farei. Sou Pai amoroso, não te deixarei. Sou onipotente, vou em tua frente te proteger. Nos momentos difíceis estou ao teu lado, guiando teus passos. E quando tropeças, eu com amor te carrego em meus braços. Sou Deus de Moisés e abre o mar para meu povo passar. Ouvi Josué